Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Existem homens corajosos e existe o desembargador Sebastião Coelho. Eu sou um homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. Nesta quarta-feira, os brasileiros de bem lavaram a alma com essa fala. Este foi o trecho final da sustentação oral do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que é advogado de Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro réu julgado pelas invasões e depredações aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O ex-desembargador é a prova de que a justiça no Brasil ainda respira, através de aparelhos, mas respira. Coelho é um homem honesto que abandonou sua carreira na magistratura quando Alexandre de Moraes se tornou presidente do TSE. O desembargador simplesmente não queria ser liderado por um ministro com histórico de condutas ilegais e assim pediu a aposentadoria antecipada. Estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vão me perguntar, por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado, ele foi feito. Os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz. Depois disso, Sebastião Coelho fez a prova da OAB, passou e tem atuado na defesa dos presos políticos do 8 de janeiro. Bom, para ironizar a fala destemida do ex-desembargador, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que quem não gosta do Supremo Tribunal Federal são os extremistas, que por sua vez são minoria na população brasileira. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população, esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, são a minoria da população, e isso ficou demonstrado nas urnas, e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou, e isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. Essa fala do ministro traz um grande paradoxo. Como sabemos, nenhum dos Supremos togados consegue transitar em lugar público sem ser xingado e hostilizado. Sendo assim, de duas uma. Ou, como disse o ex-desembargador, de fato a maioria da população brasileira odeia a atual composição do STF, ou, ao contrário do que disse o ministro Alexandre de Moraes, a maioria da população brasileira não é formada por gente séria, ordeira e digna, mas sim por extremistas. No entanto, não sei se você reparou, mas tem algo ainda mais estranho em sua fala. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria da população,
E isso ficou demonstrado nas urnas. Para provar que quem não gosta da Suprema Corte é uma minoria, o ministro diz que isso ficou demonstrado nas urnas. Como assim? Eu jurava que os ministros não eram eleitos através das urnas. A grande verdade é que o STF está julgando um bando de Zé Ninguém como se fossem revolucionários pertencentes a uma força paramilitar terrorista capaz de destituir um governo. No entanto, estamos falando de pessoas desarmadas, que foram presas facilmente, pessoas que só conseguiram invadir os prédios dos três poderes porque aqueles que tinham o dever de proteger esses prédios foram omissos. E como a cada dia a CPMI vem provando, omissos propositalmente. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise profunda desse julgamento e entender o que de fato está por trás de toda essa aberração jurídica promovida pelo ministro da cabeça de ovo. Mas antes, como de costume, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal continua desmonetizado. Desde setembro do ano passado eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Lembrando que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela imprensa, que é patrocinada pelo governo Lula. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Preste atenção nesta fala do honrado e destemido Sebastião Coelho. Mas nós estamos tratando aqui de uma situação em que alguém que estava na rua e toda essa euforia, o outro quebrou, quem estava lá na rodoviária, se tivesse matado alguém também ia responder por homicídio. Isso não é razoável que possa acontecer. O presidente da República estava em Brasília? Não estava em Brasília? Havia alguém para dizer, olha, estou tirando da cadeira? Nós tivemos recentemente um golpe de Estado no Níger. Os militares chegaram lá, tiraram o presidente, fizeram no refém e assumiram o poder. Isso é um golpe de Estado. Agora, senhores ministros, será que nós vamos escrever na história que houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas? Tentativa de golpe de Estado sem armas. Com a pessoa armada? Alguém tinha um fuzil? Alguém precisava desenhar e ele desenhou. Não é à toa que estão querendo intimidá-lo com um procedimento disciplinar no CNJ, mesmo estando ele já aposentado da magistratura. Eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça, através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, todos saibam, eu estou aqui denunciando de público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Digo a Vossa Excelência, ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Eu vou disponibilizar ainda hoje, senhora ministra, Vossa Excelência é a presidente do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração de imposto de renda e meus extratos bancários. Não só para o corregedor. Antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso,
68 anos, com alguns probleminhas de saúde, que posso morrer a qualquer momento e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. Abre aspas para William Shakespeare. Os covardes morrem várias vezes antes de sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Fecha aspas. De fato, Sebastião Coelho é um homem que vai morrer apenas uma vez. Bom, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do judiciário que tem a função de controlar o judiciário. Porém, é formado por juízes militantes de esquerda. Foram eles que aposentaram compulsoriamente a juíza Ludmila Lins Grilo por suas posições conservadoras. Agora, o órgão determinou a abertura de investigações contra magistrados e servidores do Poder Judiciário suspeitos de participação nos ataques de 8 de janeiro, incluindo assim o ex-desembargador Sebastião Coelho, que teve seu sigilo bancário quebrado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, integrante do órgão. Salomão é aquele ministro que queria tirar a guarda dos pais que levavam seus filhos para as manifestações em frente aos QGs. O fato é que o CNJ está fazendo uma dobradinha com Alexandre de Moraes para se encarregar de ferrar os servidores públicos do judiciário que não são coniventes com as arbitrariedades do ministro e com a ditadura que o STF vem impondo no país. Sebastião Coelho ganhou uma mira em suas costas desde que, na frente do QG de Brasília, fez este discurso. A solução será prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Eu dou a base legal para isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes há muito não respeita a Constituição. Ele vem cometendo, e não vamos ofender o ministro, por favor. Não vamos nos manter serenos. Há muito ele vem cometendo crimes. Bom, das 2.000 pessoas detidas pelas forças policiais no dia 8 de janeiro em Brasília, um total de 1.400 ficaram presas preventivamente por ordem de Alexandre de Moraes. No entanto, a prisão preventiva só pode ser determinada para crimes que superam penas máximas de 4 anos de detenção. As pessoas que estavam na porta do QG, mas que não chegaram a invadir e vandalizar os prédios públicos, estavam apenas exercendo seu direito de livre manifestação. No entanto, segundo o entendimento da PGR, cometeram um crime de incitação a golpe de Estado, previsto no artigo 286 do Código Penal, cuja pena máxima é de 6 meses de detenção, e associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal, cuja pena máxima é de 3 anos de prisão. Por mais absurdo que seja, ainda assim, como você pode perceber, os dois crimes não superam a pena máxima de 4 anos, comprovando que a prisão preventiva imposta por Alexandre de Moraes de fato foi ilegal. Para estes brasileiros que não participaram do quebra-quebra nos prédios dos 3 poderes, foi oferecido um acordo de não persecução penal. No caso, confessar um crime que eles têm a convicção de não ter cometido para escapar da prisão, ou se declarar inocente e enfrentar um julgamento em uma justiça que não seguiu os critérios legais para a determinação de prisão preventiva, que não aplicou a individualização da conduta e que está fazendo de tudo para extirpar do país aquilo que eles chamam de bolsonarismo. A verdade é que a confissão de culpa desses réus joga para debaixo do tapete toda a sequência de arbítrios e as anomalias jurídicas impostas pelo ministro da cabeça de ovo, com a anuência dos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, o julgamento que iniciou nesta quarta é para aqueles réus acusados de invadirem e vandalizarem os prédios dos 3 poderes. Essas pessoas de fato cometeram um crime. Eu sempre defendi que recaia sobre elas todo o peso da lei. No entanto, esses réus não tiveram a individualização da conduta avaliada. Além disso, foi-lhes negado o princípio do juiz natural, no caso,
um julgamento na primeira instância, visto que são cidadãos sem prerrogativa de foro privilegiado, mas que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, num dos inúmeros inquéritos abertos de ofício em que ministros atuam como vítimas, acusadores, investigadores e julgadores ao mesmo tempo. Uma verdadeira aberração jurídica. Eu quero iniciar dizendo que este tribunal ele é ilegítimo para este julgamento. A Constituição da República, em seu artigo 102, letra B, narra exatamente, senhor ministro relator, quais são as autoridades, as pessoas sujeitas à jurisdição deste tribunal quando praticarem crime comum. A competência para julgamento é do juízo federal de primeira instância. Jamais podemos esquecer que o Lula, responsável pelo maior esquema de corrupção da história, só foi preso depois que foi condenado em 3 instâncias, por 9 juízes diferentes. E ainda assim, o ministro Edson Fachin considerou que o juiz natural do processo estaria na vara de Brasília e não no Paraná. E por isso, o criminoso foi colocado em liberdade, podendo concorrer à presidência da República, mesmo sem jamais ter sido inocentado pelos seus crimes. Bom, mas voltando para o julgamento desta quarta-feira. Alexandre de Moraes votou pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa, totalizando 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção no regime aberto. Fixou a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, de 15 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, A e 3º do Código Penal. No caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção, a ser cumprida na sequência, fixa o regime inicial de cumprimento da pena em regime aberto, nos termos também do artigo 33, parágrafo 2º, C do Código Penal. Pelo que consta, Aécio invadiu o prédio do Congresso, quebrou vidraças e fez fotos sentado na cadeira da presidência do Senado. E por isso Alexandre de Moraes o condenou a 17 anos de prisão. Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, foi condenada a 16 anos de prisão. André do Rep, um dos traficantes internacionais de drogas mais perigosos do país, foi condenado a 15 anos de prisão pelo TRF3 e solto pelo STF antes de cumprir a pena. Zé Dirceu, mentor do Mensalão, simplesmente o maior atentado que a democracia deste país já sofreu, foi condenado a 10 anos de prisão. Quando centenas de petistas foram presos em 2006 após atacar o Congresso, deixando dezenas de pessoas feridas, algumas em estado grave, quase todos foram soltos em 48 horas, sendo que os líderes da invasão deixaram a cadeia um mês após o episódio. O juiz do caso, de primeira instância, decidiu que a principal responsabilidade do episódio era das autoridades, que não reforçaram a segurança, mesmo sabendo da iminência do protesto. E mandou soltar todo mundo. Ninguém foi punido posteriormente. Bom, depois do voto de Alexandre de Moraes no julgamento do invasor do Congresso Nacional, foi a vez de Nunes Marques, que por sua vez proferiu um voto tecnicamente perfeito. O ministro acolheu a preliminar da incompetência do STF, absolveu o réu por tentativa de golpe de Estado e votou pela pena de 3 anos e 6 meses apenas por dano qualificado ao patrimônio. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tivemos outra votação. Estou analisando apenas o que aconteceu nesta quarta-feira, mas o julgamento retornará provavelmente com o voto de Zanin. No entanto, a pergunta que fica é a seguinte: e aqueles supostos infiltrados? Eles foram presos e agora também serão julgados? Ou estão livres por aí? Quando subi ali, tinha muitas pessoas
com bandeira do Brasil, com aquele estilo, né, do Brasil. E tinha algumas pessoas, de maneira diferente dos demais, que estavam com mochila nas costas, estava de máscara. Então isso levanta um suspeito. Não estou falando que foi tudo, mas isso que eu vi, que eu presenciei. Quero que passe um vídeo que eu deixei à disposição, né? Infiltrado petista, safado! Quem fez não fomos nós, foram as bombas de gás lacrimogêneo que o polícia jogou. Não foi a gente. Organizando a casa aqui é do povo. Aí, tá vendo? Ó? Patriota que tá limpando, não é empregado da Câmara, não. Aí, pessoal, os bolsonaristas estão assim, ó, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó, são nós que estão protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada não, ele tá protegendo. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. O bando de petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Você está soltando bombinha, é? Você é petista? Eu sou. Vai ficar famoso! Ah, galera gritando fogo não! Isso aqui, ó, não foi a gente! Olha quem é, ó! Olha quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Repetindo o que eu já disse inúmeras vezes aqui. Você tem uma multidão indignada com um criminoso que foi tirado da cadeia para se tornar presidente. Uma multidão vendo suas liberdades sendo solapadas por um tirano que ocupa a mais alta corte do país. Uma multidão decepcionada por passar mais de 60 dias na porta dos QGs para no fim ser literalmente desprezada pelas Forças Armadas. Essa multidão agora está na frente do Congresso para mais uma manifestação pacífica, como todas as outras. Só que de repente, percebe que o caminho para uma invasão está praticamente livre. Ora, basta alguns infiltrados tomarem a iniciativa de quebrar a primeira vidraça, que o resto com certeza vai acompanhar. E depois disso, pode esperar o pior, mesmo de quem jamais teve a intenção de jogar um papel no chão. O efeito manada pode converter seres humanos decentes em verdadeiras bestas feras. Bom, agora junte isso com aquela cena dos integrantes do GSI do Lula oferecendo água aos vândalos. Aquela cena do general G. Dias destrancando as portas do palácio e tratando os invasores como se fosse um guia turístico do local. Mesmo depois dos inúmeros alertas da ABIN. Junte isso ao efetivo da Força Nacional comandada por Flávio Dino, que no dia 8 de janeiro fez a segurança particular do ministro, ao invés de proteger os prédios dos três poderes. Junte isso com o sumiço das imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Ou seja, o que aconteceu em Brasília já está plenamente desenhado. Esse julgamento não passa de um grande teatro. A triste verdade é que o dia 8 de janeiro foi fundamental para a escalada do regime que tomou esse país de assalto. As consequências das invasões deixaram o brasileiro acuado em casa com medo de sair às ruas para se manifestar. A direita no Congresso ficou enfraquecida. E agora, toda e qualquer perseguição aos conservadores é justificada em nome da defesa da democracia e das instituições. Se liga no semblante do cachaça andando pelo palácio um dia depois do quebra-quebra. Olha a carinha do vagabundo. Será que ele está feliz? Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble, @LuizCamargoVlog.
Então até o próximo vídeo, valeu!